Estamos de volta com o programa Contraditório pela TV Metrópole News. E no bloco anterior, a gente prometeu espaço para o Thiago Mendes e também para o Clóvis Regis. Nosso convidado de hoje, André Azeredo, vereador, ex-presidente da Câmara Municipal de Goiânia. Clóvis. Boa noite, vereador. Prazer tê-lo conosco. O senhor falou em altivez do Legislativo e eu queria abordar esse tema. Nós tivemos aí, no último dia 14, o presidente Romário Policarpo foi vítima, né, de um covarde ataque lá, racista, de pessoas que estavam lá na galeria. E até eu, mas Rodrigo, nós repudiamos veementemente. Mas em 2017, no começo da legislatura, da qual o senhor foi o presidente, me presidiu muito bem, nós tivemos lá um episódio de um vereador que atacou a Câmara de forma reiterada, foi em emissoras de televisão, chamou a Câmara de chiqueiro, disse, abre aspas, desse chiqueiro eu não levarei nem um cheiro. Em outra emissora de televisão de alcance nacional e até internacional, ele disse com todas as letras que 80% dos vereadores eram lixo não reciclável. Aí eu pergunto para o senhor, o fato da Câmara não ter responsabilizado, tomado atitude naquele episódio, pode ter levado a esse cidadão, né, sem noção, para ele praticar esse ato de covarde contra o presidente hoje? Quer dizer, quando um membro do Legislativo ataca a própria casa, não abre precedentes para que uma pessoa do povo faça a mesma coisa? Você está falando do Cajuru. Exatamente. Entendo que sim, tem coerência na sua fala, uma coerência para mim muito grande. Quando você, que é integrante do próprio poder, você denigre de forma irresponsável o poder, você contribui para que ninguém o respeite. Eu fui criado da seguinte forma, Clóvis: se respeite, se dê o respeito para ser respeitado. Quando você não se dá ao respeito, a partir do momento que um membro fala da própria instituição de forma genérica, palavras muito duras, né? Mas palavras duras, mas você tem que entender que ele sabe colocar essas palavras para não dar nome e CPF de forma clara. Ele trata de forma genérica. E aí... Isso não é mais grave ainda, presidente? Porque quando ele diz que 80% dos vereadores... Isso é uma artimanha dele. E eu não sou daqueles que vai vestindo qualquer carapuça. Eu sei quem o André Azeredo é. E eu não preciso ficar o tempo inteiro me justificando para... Mas em nome do Legislativo, ninguém se sentiu ofendido oficialmente. Ele não... Todo mundo era 20%. Exatamente. Ele 100% era 20%. Ele não falou de A ou de B. Quantas vezes esse ex-vereador falava uma coisa, no dia seguinte ele pedia desculpa porque foi deturpado. Então é uma pessoa extremamente complexa. Ele te pediu desculpas? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Tem gravado. E ele voltava a criticar no dia seguinte. Isso faz parte, é ele. Cabe aí ao eleitor dele fazer a avaliação. Por enquanto, pelo menos em 2018, o eleitor continuou acreditando e acreditando com muita ênfase nas qualidades dele. Teve mais de 1 milhão de votos e hoje é senador. Foi eleito senador da República. E espero que faça um bom trabalho para Goiás. A responsabilidade de ser senador, ela é muito grande. Como de ocupar qualquer cargo público? A saída dele da Câmara Municipal. A serenidade dos estados, a serenidade da federação. E assim espero que atue. A saída dele da Câmara Municipal foi motivo de velório ou de festa? Para mim, indiferente. Eu me preocupo com o meu trabalho e com a confiança que em mim foi depositada. A avaliação dos outros 34 cabe a quem os elegeu. Eu estou preocupado hoje em fazer o melhor trabalho como vereador, de acordo com aquilo que acredito e que entendo que vai, de fato, respaldar os anseios daqueles que me elegeram e aquilo que espero e estudo como sendo o melhor caminho para a nossa cidade, nossa querida Goiânia. Tiago. Boa noite, Tiago. Boa noite. Boa noite, vereador. Boa noite, Tiago. É muito comum os políticos serem eleitos e subirem no... Eu já ouvi mais de uma meia dúzia de pessoas, o André é um cara legal, mas ele desapareceu. Eu não consigo falar com ele, na época da eleição eu estava com ele e agora não tenho mais acesso. O senhor sumiu do povo, vereador? Entendo que não. Eu sei que eu trabalho muito e tenho trabalhado cada vez mais. Estar diariamente com todos é um tanto quanto impossível. Hoje nós temos várias ferramentas e as redes sociais estão aí para facilitar esse acesso, esse contato, e eu estou sempre disponível. Quem responde minhas redes sociais sou eu.
Estou à disposição agora, desde dia 2 de janeiro deste ano, no Gabinete 9 em tempo integral na Câmara Municipal. É claro que nos 2 primeiros anos, a função de presidente da casa cobrou ainda mais de mim uma atuação diferenciada e com muito mais obrigações do que aquelas imaginadas no início apenas como vereador. E isso pode ter feito com que eu não tenha vivido o dia a dia de todos os bairros como é do meu desejo. Mas isso não quer dizer que eu estou longe do povo, ao contrário. Eu tenho estado em contato direto com toda a população, independente da classe social, da localidade onde reside, porque sou vereador de Goiânia. Eu não sou daqueles que reside ou trabalha num único bairro, numa única região. Eu trabalho por toda a cidade. E isso demanda de mim ainda mais tempo, porque você estar presente nos 4 cantos de uma grande metrópole como Goiânia é ainda mais difícil. Mas tenho trabalhado, sou extremamente acessível. Infelizmente, eu não tenho a solução e a resposta para tudo que me é solicitado, mas sempre estou às ordens para buscar o melhor encaminhamento daquilo que me é pedido. Qual a sua base? Qual que é a sua base hoje? O senhor teve mais voto em qual região? Eu tive votos em todas as regiões de Goiânia, quase que de maneira uniforme. Tive um pouco mais na região, na zona 136, região sudoeste de Goiânia, do Jardim Planalto até lá no Real Conquista. Foi um pouco a mais, mas quase que de forma equilibrada em todas as regiões de Goiânia, eu mantive o mesmo nível de votos. É mais difícil ou mais fácil trabalhar com votos tão pulverizados assim? É mais difícil porque te toma mais tempo. A presença pessoal do vereador em toda a cidade, isso é mais complicado, até porque sou um só. E o eleitor, o cidadão, ele faz questão da presença e de dialogar com o próprio vereador. Eu não sou daqueles que fica a sempre enviar representante, ao contrário. Eu prefiro justificar a minha ausência do que mandar um representante, porque sei que de fato a população quer estar comigo, em contato comigo, e isso demanda muito tempo, se representar a cidade inteira, estar na cidade inteira. Muita gente do MDB na campanha ficou com ciúme do senhor, né? O senhor era o queridinho ali, do QG irista, do MDB também. O senhor foi privilegiado na campanha? Se trabalhar e se dedicar naquilo que acredita pode ser considerado privilégio, eu sempre fui um privilegiado e quero continuar sendo. Para o senhor era mais fácil falar com até então candidato Iris Rezende, com a primeira-dama Dona Iris. Isso... O senhor tinha um acesso mais livre, não tinha não? Foi uma liberdade que o Iris sempre deu e que a Dona Iris sempre deu a todos que os procuram. São extremamente fáceis o acesso e a conversa, em especial no momento de campanha ou que antecedia a campanha. À época, o doutor Iris ainda não tinha se decidido se seria ou não um candidato, chegou a dizer que não seria. Eu fui um dos que encabeçou e iniciou um movimento para que ele fosse candidato, por acreditar e ter a certeza que ele era o melhor nome do MDB naquele momento para ser chefe do Executivo goianiense. E assim trabalhei e me dediquei, por acreditar e ter convicção que ele representava os anseios da população de Goiânia. E isso fez com que eu sempre estivesse próximo, mas não apenas dele. Eu tenho um excelente diálogo com ex-deputado Daniel Vilela, com Maguito Vilela, várias outras lideranças do MDB, hoje secretário de governo Ernesto Roller, inclusive meu padrinho de casamento. Mas gera desconforto essa proximidade. Mas aí eu não posso me preocupar com isso, Rafael, porque eu busco fazer um bom trabalho. Eu tenho vários defeitos. Um deles é ser perfeccionista. Isso me consome muito. Eu sou obcecado por êxito e bons resultados. E tudo que eu me dedico com intensa paixão. E eu busco o melhor resultado. E se isso faz com que eu tenha acesso a essas pessoas, mostre resultado, e elas também queiram estar próximas a mim, paciência. O mesmo caminho é dado a todos. Cada um trilha o seu caminho. Vereador, também falado em candidatos privilegiados em certos partidos. O que o senhor acha de fundo eleitoral, fundo partidário, e quanto o senhor gastou de fundo partidário? Na minha campanha em 2016 ainda não tinha essa legislação. Nós só tínhamos o financiamento, vamos dizer assim, de pessoas físicas. Foi a proibição que se iniciou, as empresas não poderiam fazer a doação e o partido poderia doar ou pessoa física. Mas não tinha um fundo eleitoral ainda. Eu não recebi nada. Tudo que foi gasto na minha campanha consta da minha prestação de contas e foi dinheiro próprio e de pessoas que acreditaram no nosso projeto.
Eu vejo que o fundo partidário, da forma como está concebida, se permanecer para a eleição de 2020, vai ser um Deus nos acuda, porque não creio e não acredito, quero estar enganado, que o dinheiro vai chegar para as candidaturas proporcionais. Você não vai ver ninguém de candidato proporcional a vereador recebendo dinheiro de fundo partidário, a não ser um ou outro extremamente privilegiado. Os recursos ficarão presos nas candidaturas majoritárias. E aí vem a perversidade, a meu ver, da legislação vigente. Vai ter mais facilidade quem é rico, que é o autofinanciamento. Quem tem dinheiro, dinheiro próprio ou de familiares, porque aí ele se banca. O resto, novas lideranças, novas pessoas que querem entrar na política por acreditarem, por terem um ideal, se não forem ricos, não vão ter como entrar, porque não vai ganhar dinheiro do fundo partidário e ele não tem como se autofinanciar, ou seja, você vai cristalizar uma mesmice. Quem é rico se mantém. Pode-se criar uma casta política. Tenho convicção disso. O senhor era um dos ricos de 2016? De forma alguma, minha campanha está lá, eu gastei, se não me falha a memória, algo em torno de 140, 170 mil reais, tá certo? Prestado contas, aprovado no TRE, se não me falha a memória, sem ressalvas também, tá certo? E aquilo lá fruto de pessoas, de um dinheiro que 140 mil? 140 ou 170 mil reais, eu não sei o valor. Para recuperar isso com salário de vereador, leva-se tempo, né? Eu não me candidatei para recuperar. Eu candidatei por acreditar que eu posso fazer um trabalho para a minha cidade. Muita gente compra mandato, né? Aí é um problema deles e cabe à justiça verificar, apurar e responsabilizá-los. Eu não, eu faço política por acreditar que é um instrumento correto e legítimo para que os anseios prioritários da população e daquela população que mais necessita e depende do governo possam ser canalizados para soluções práticas e efetivas. Tem gente que gasta $1 milhão, né, Clóvis? Pois não, Clóvis. Vereador, realmente essa questão de valor de campanhas é uma coisa que deve ser estudada no Brasil. Mas eu queria voltar à Câmara. Pois não. O ano passado, o prefeito Willis Rezende vetou 89 projetos que vieram da Câmara, né? Alguns deles voltam e a Câmara insiste, derruba veto. Esses processos são esses projetos são judicializados. Em 24 deles, 22, a Justiça, ainda que em caráter liminar, concedeu ao Executivo. E aí eu pergunto para o senhor, há uma deficiência da CCJ? A CCJ ela não tem atuado para verificar a forma e tem... Ela está querendo atuar, ela está querendo tomar o lugar do plenário, ou seja, ela está julgando o mérito de projetos ao invés da forma, que deveria analisar ali a constitucionalidade. E o plenário, né, soberano, julgar o mérito. Inclusive, teve até um projeto do senhor também, né, dos fogos de artifício, né, que ele foi para a prefeitura, o prefeito, por vícios de inconstitucionalidade formal e material, acabou vetando. A Câmara derrubou o veto e esse deve ser um deles que vai ser judicializado, com certeza. Ou seja, a CCJ está falhando? São 2 pontos. Primeiro, existem projetos deste montante que foram aprovados pela CCJ com parecer favorável pela CCJ da sua constitucionalidade, da sua legalidade, e que, no entender da Câmara, possuem constitucionalidade. Como o direito não é uma ciência exata, ele vai, de fato, da sua interpretação e da sua valoração, aí é uma discussão jurídica que se impõe entre legislativo e executivo. Isso é um ponto. Existem, e esse projeto de minha autoria que você levantou se encontra nesse caso. Ele recebeu parecer favorável na CCJ, tanto durante sua análise regulamentar, bem como depois na análise do veto. E por isso que defendi a derrubada do veto. Até porque existem julgados recentes, por exemplo, do Tribunal de Justiça. Mas não tem uma lei federal que disciplina o assunto? Não. Não é por esse motivo? Tem um decreto-lei de 1942 que permite que os fogos de artifício, né, com tanto por cento de pólvora sejam vendidos. Eu não proibi e nem busquei a proibição da comercialização. Nós não tratamos disso hora nenhuma no nosso projeto. Esse foi a grande frustração que tive, porque conversei pessoalmente com o procurador-geral do município de Goiânia. Em momento nenhum, nosso projeto veda a comercialização, porque aí sim eu estaria entrando numa seara que não compete à Câmara e não compete a um vereador. O que nós tratamos foi da questão do uso dentro do território da cidade de Goiânia.
Goiânia. Por quê? Isso é uma política que é a Polícia Mas Administrativa... isso não inviabilizaria o comércio? E aí Não, estaria... você pode e aí, comprar e soltar em qualquer lugar, aí, desde que não vereador? seja na cidade de Goiânia. Pois Qual é, que é o mas- problema disso? Mas não é contraditório? Vereador, Não, mas aí reside. isso não é Vereador, aí reside. É o nome do programa. Vereador, Contraditório. vereador, aí reside a inconstitucionalidade material. Não. Mas por se é permitido a venda, o uso... Eu não posso né? falar. E aí Vou te a dar um pessoa não exemplo, pode- um paralelo. Não é o mesmo caso, mas você hoje não tem distribuidora de petróleo na cidade de Goiânia. Você possui na cidade vizinha. Você compra lá, ela vende demais e quase tudo é usado no resto do estado. Muitas Qual vezes que é o problema em disso? Senador Canedo. Exato. Qual que é o problema Seria o disso? mesmo que proibir os moradores de Senador Canedo transitar com combustível naquela cidade? Não, a questão é, você aqui, para comercializar fogos, você depende de autorizações específicas. Corpo de Bombeiros, dependendo do quantitativo, até do Exército. O senhor acha que com tantos problemas, a prefeitura ou o Estado, quem quer que seja, teria mecanismos para fiscalizar isso? Não é porque a prefeitura é incompetente na fiscalização que eu não tenho que cuidar e me preocupar do interesse do cidadão. Um problema não justifica o outro. Mas houve plebiscito, houve pesquisa nesse sentido para saber se a população era ou não a favor ou Não, contra? eu recebo demandas diariamente de pessoas que são mães de autistas, de associações de idosos, de pessoas De que fato, estão o projeto é muito relevante, hospitalizadas e que se incomodam com barulho, e de várias associações de protetores de animais. Nós fizemos esse projeto em parceria com o vereador Zander em razão da demanda popular. Aquilo não saiu apenas da minha vontade ou do meu desejo, ao contrário, foi por ouvir a população que nós apresentamos. E com relação se Goiânia não tem outros assuntos importantes a ser debatido, entendo que sim, mas isso é muito subjetivo, Rafael. Suponhamos que eu, Andrei, tenho um filho autista e que toda vez que tem uma explosão de fogos ele entra em crise. Para mim, qual que é o principal problema hoje? Solucionar essa questão ou 3 buracos que estão na porta da minha rua? Com certeza, a qualidade de vida do meu filho. Então, essa questão de existem ou não assuntos mais importantes... Quem queria isso fiscalizar? em A tese- AMA? A AMA? Entendo que a AMA, que cabe a verificação Agora, com da sinceridade, intensidade. o senhor acha que a AMA hoje teria capacidade de fiscalizar? Que a prefeitura dê os instrumentos necessários para que ela possa exercer com qualidade, competência e eficiência a sua atribuição legal, que é de fiscalizar a questão da sonorização no município. O que nós não podemos é, em razão de uma omissão do poder público, cruzarmos os braços. Nós desejamos também, com esse projeto, além da punição em si, é conscientizar a população da necessidade de se mudar o costume e não utilizar os fogos com estampidos barulhentos, e sim apenas os fogos coloridos, que embelezam, que trazem contemplação quando são soltados, em especial no período noturno. O veto foi derrubado. O senhor acredita que esse projeto ele também será judicializado? Espero que não. Isso é muito... Você tem muito mais uma vontade política, neste caso, do que uma demanda. Vou te dar o dado concreto. A Prefeitura de Goiânia, o que a motiva a questionar a constitucionalidade desse projeto? Ou é uma queda de braço com o judiciário, ou algo efetivamente de sua atuação. Não sei em nada que isso possa prejudicar a atuação da prefeitura, esse veto ter sido derrubado. Mas ela recebeu a demanda de quem representa o segmento. Se ele representa o segmento, ele pode propor uma ação. Mas nas razões de veto, o prefeito chega a elogiar o projeto em si. Ele diz da relevância do projeto e tal, mas ele argue a inconstitucionalidade que impõe essa obrigatoriedade de veto. Porque ao administrador público cabe fazer o que a lei manda. Clóvis, eu não sou um jurista, longe disso. A partir do momento que você tem Marcelo Crivella no Rio, Covas em São Paulo, Florianópolis, várias cidades do interior de São Paulo, todas, por ato do chefe do executivo, baixaram um instrumento legal proibindo o uso nas suas cidades
Aonde está a inconstitucionalidade material, Clóvis? Mas ela tem que ser Vamos julgada. fazer o seguinte. Ela tem que ser enfrentada, né? Eu vejo que é muito mais um posicionamento político do que algo de fato jurídico. Respeito a opinião do Executivo, mas como vereador e como cidadão eu discordo e trabalhei. Até porque eu não dou conta de pedir manutenção de veto em projeto cuja autoria é minha. Até por coerência. Eu vou trabalhar como trabalho Mas quando isso o projeto aconteceu. não com Isso o Andrei. aconteceu. Daqui a pouco Já a gente aconteceu, volta. mas Tá não com o bom Andrei. demais o programa, o assunto é quente, com um programa contraditório.